E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. O Flamengo chega para o clássico contra o Fluminense com mais do que desfalques para se preocupar. Nos bastidores, um novo sinal de alerta começou a piscar forte no ninho do urubu, e ele não tem relação apenas com a data FIFA ou com o departamento médico. A atenção agora se volta para algo que pode impactar diretamente as rodadas mais decisivas do Brasileirão, o número elevado de jogadores que entram em campo sob risco de suspensão. Na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, o rubro-negro pisará no gramado do Maracanã com 8 atletas pendurados. E o que torna esse cenário ainda mais delicado é que 4 deles são peças fundamentais, titulares absolutos e praticamente garantidos na escalação para o duelo da 34ª rodada. Cada dividida, cada disputa no limite e cada pressão do adversário pode virar uma bomba relógio prestes a explodir. Do grupo que corre risco, 2 nomes não estarão à disposição por motivos já conhecidos. Um ainda luta para voltar à lista de relacionados após lesão, ao passo que outro é reserva imediato. Já Léo Pereira, Pulgar, Saul e Luiz Araújo, protagonistas da goleada recente sobre o Sport, tendem a permanecer na equipe inicial, mesmo com a ameaça de suspensão pairando sobre eles. O treinador sabe que precisa da força máxima, mas também sabe que qualquer cartão pode custar caro. Enquanto isso, Danilo, servindo a seleção brasileira, dificilmente retornará a tempo de reforçar o elenco. No banco, Everton Araújo aparece como alternativa, enquanto Alan e Jorginho seguem sob cuidados médicos. Este último, aliás, voltou a treinar no gramado nesta segunda-feira e tem chances reais de reaparecer no grupo. Contra o Sport, Pulgar e Saul receberam cartões amarelos e agora engrossam a lista de atletas no limite, o que aumenta ainda mais a tensão em torno do clássico. O cenário fica ainda mais dramático quando se considera o momento da temporada. O Flamengo acaba de recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro e depende exclusivamente de si para levantar a taça nas últimas 5 rodadas. Qualquer ausência de titulares pode mexer profundamente no rendimento da equipe, alterar planos e até comprometer a reta final que promete ser uma das mais emocionantes dos últimos anos. A pergunta que fica no ar é simples, e ao mesmo tempo preocupante: até onde o Flamengo conseguirá manter o equilíbrio entre força máxima e cautela total? A comissão técnica sabe que cada detalhe pode ser determinante, e por isso o assunto pendurados passou a ser tratado com extremo cuidado internamente. A orientação é clara: o time precisa manter a intensidade típica do Flamengo, porém sem perder o controle emocional que tantas vezes decide jogos grandes. O dilema é inevitável: como competir no limite, pressionar o rival e manter a postura agressiva sem correr o risco de perder peças fundamentais justamente na reta final? Mais do que isso, existe uma preocupação estratégica que vai além do clássico. As próximas rodadas prometem ser de alta temperatura, com adversários que, sabendo da situação do Flamengo, podem tentar forçar jogadas de contato e provocar o elenco rubro-negro a todo instante. O clima tende a ser hostil, e a equipe terá de mostrar maturidade para não cair em armadilhas que podem custar suspensões e comprometer a luta pelo título. Nos bastidores, dirigentes e membros da comissão técnica analisam cenários, simulam possíveis ausências e até estudam alternativas táticas caso algum dos pendurados receba o cartão que ninguém quer ver. Há quem diga que essa pode ser a hora de testar variações, ajustar comportamentos defensivos e até redesenhar certas dinâmicas de meio-campo para reduzir riscos. Mas a grande verdade é que, em um campeonato tão disputado, não existe espaço para jogadas de segurança absoluta. E é justamente isso que aumenta a tensão no ar. A nação rubro-negra sabe que cada jogo agora é uma decisão e que qualquer mudança no time titular pode alterar o rumo da história. Com a pressão aumentando e a linha do erro ficando cada vez mais fina, o torcedor fica com aquela pergunta martelando: o Flamengo conseguirá atravessar esse campo minado sem perder peças essenciais, ou as próximas rodadas reservarão surpresas que ninguém está esperando? Diante desse cenário cheio de tensão, a torcida do Flamengo certamente tem muito a dizer. Afinal, você, torcedor, acredita que o time deve entrar no clássico com força máxima mesmo correndo o risco de perder jogadores importantes para as rodadas finais?
Ou seria mais prudente poupar alguns nomes para evitar suspensões que podem custar caro na disputa pelo título? A voz da arquibancada sempre reflete o sentimento real do momento. Outro ponto que divide opiniões é o comportamento em campo. O Flamengo deve manter a mesma postura intensa, pressionando o rival desde o início, mesmo que isso aumente as chances de cartões, ou seria melhor adotar um estilo mais calculado, equilibrado e menos físico para preservar os pendurados? Como você enxerga essa equação entre agressividade e cautela numa fase tão decisiva do campeonato? E quanto aos substitutos, caso algum titular realmente fique de fora nos próximos jogos, você confia nas opções do banco para manter o nível? Acha que nomes como Everton Araújo, Jorginho ou outras alternativas dariam conta de segurar o ritmo nas partidas mais importantes da temporada? Ou considera que certas posições são simplesmente insubstituíveis neste momento? Por fim, queremos ouvir você sobre a grande pergunta que paira no ar: o Flamengo conseguirá atravessar esse período crítico sem perder peças fundamentais para a reta final? Acha que o elenco tem maturidade emocional para resistir às provocações, aos contatos mais duros e à pressão dos adversários? Comente, participe e diga o que você acredita que vai acontecer. A opinião da nação faz parte dessa caminhada rumo ao título. Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A repercussão foi imediata após a suposta entrevista em que Adriano Imperador, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, teria perdido a paciência ao ser questionado sobre o atual momento do clube. Segundo rumores que ganharam força nas últimas horas, o ex-atacante teria decidido abrir o jogo e falar o que muitos evitam comentar publicamente. A fala direta, carregada de emoção e fidelidade ao rubro-negro, teria agitado as redes sociais e provocado debates entre torcedores e comentaristas esportivos. De acordo com as informações que circulam, Adriano teria criticado pontos específicos da postura do elenco e até mesmo decisões da diretoria. Ainda segundo esses relatos, o imperador teria afirmado que sente falta de um espírito mais aguerrido, algo que sempre marcou sua passagem pelo clube. Mesmo sem confirmação oficial, o tom da declaração supostamente vazada fez com que o assunto se tornasse um dos mais comentados do dia entre os rubro-negros. A possível irritação de Adriano surpreende pelo contraste com seu costumeiro jeito leve ao falar do Flamengo. Ídolo eterno da torcida, o ex-jogador é conhecido por defender o clube e evitar polêmicas. Por isso, o suposto desabafo gerou tanta repercussão. Para muitos torcedores, se o imperador realmente decidiu se pronunciar com tanta firmeza, é porque algo merece atenção nos bastidores da equipe. Até o momento, nem o Flamengo nem Adriano emitiram posicionamentos oficiais sobre o caso, o que aumenta ainda mais a curiosidade em torno do rumor. Nas redes sociais, torcedores se dividem entre os que acreditam no conteúdo vazado e os que tratam a situação como exagero de portais que buscam manchetes de impacto. O silêncio das partes envolvidas apenas alimenta novas teorias e especulações. Enquanto isso, a possível entrevista continua repercutindo e levantando debates sobre liderança, desempenho, cobrança interna e expectativas da nação para a reta final da temporada. Independentemente da veracidade das falas atribuídas ao imperador, o episódio serviu para reacender discussões importantes sobre o comprometimento do elenco e a busca por resultados à altura da grandeza rubro-negra. A possível declaração de Adriano reacendeu também a memória afetiva do torcedor. Muitos lembraram que o ex-atacante sempre foi símbolo de entrega, garra e identificação com a camisa rubro-negra. Seu suposto desabafo, portanto, seria menos uma crítica isolada e mais um alerta vindo de alguém que conhece profundamente o que significa vestir o manto. Entre os torcedores, essa lembrança reforça a ideia de que a cobrança não é para gerar polêmica, mas para despertar o orgulho competitivo que sempre caracterizou as grandes equipes do Flamengo. Além disso, especialistas apontam que Adriano, mesmo afastado dos gramados, continua sendo uma voz influente no universo rubro-negro. Sua opinião tem peso, especialmente por tudo que construiu dentro do clube. Caso a entrevista seja confirmada, é possível que suas palavras mobilizem setores internos do Flamengo a refletirem sobre postura, disciplina e comprometimento,
principalmente em uma temporada que exige regularidade e foco absoluto. Outro ponto destacado pelos analistas é o impacto emocional que declarações como essa podem gerar no ambiente do vestiário. Quando um ídolo do porte de Adriano decide se posicionar, ainda que por meio de rumores, a mensagem chega forte aos jogadores. Para alguns, funciona como motivação extra, para outros, como um chamado à responsabilidade. Em um momento decisivo da temporada, essa cutucada pode influenciar diretamente no comportamento da equipe. Por fim, a possível explosão de Adriano coloca em evidência a relação entre passado e presente dentro do Flamengo. Ídolos históricos, carregados de conquistas e vivências intensas, frequentemente servem como espelho para gerações atuais. Se o imperador realmente expôs o que muitos evitam dizer, talvez esteja indicando que é hora de resgatar valores que fizeram o clube atingir patamares tão altos. O torcedor, atento a tudo, segue na expectativa por novos desdobramentos e pela confirmação oficial desse episódio que movimentou o noticiário esportivo. Diante desse possível desabafo do imperador, a grande pergunta que fica é: você, torcedor do Flamengo, concorda com o que Adriano teria dito? Na sua visão, o elenco atual realmente demonstra o espírito competitivo que marcou as grandes conquistas do clube, ou falta aquela postura mais enérgica que ídolos como Adriano sempre representaram? Outro ponto importante é saber como a torcida interpreta esse tipo de crítica vinda de um ídolo tão respeitado. Você acha que figuras históricas do Flamengo devem se posicionar mais vezes quando percebem que algo no clube não está no caminho certo? Ou acredita que esse tipo de opinião pode acabar pressionando demais o elenco em momentos decisivos? Também queremos saber o que a nação pensa sobre o impacto dessas falas dentro do vestiário. Se Adriano realmente falou tudo isso, você acredita que os jogadores vão encarar como motivação ou como cobrança excessiva? O time precisa desse sacode vindo de fora ou já existe pressão suficiente no dia a dia do clube? E para fechar, deixamos a pergunta que está movimentando as redes. Se o imperador estivesse hoje no elenco, você acha que sua liderança poderia transformar o ambiente do time? Será que falta exatamente esse tipo de voz forte, que diga o que muitos evitam comentar? Deixe sua opinião aqui, a voz da torcida sempre pesa, e o Flamengo é gigante justamente por causa da paixão da sua nação. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.